aí, minha gente linda, tudo bom com vocês? Meu povo, hoje eu vim contar pra vocês aqui a minha experiência tomando anticoncepcional e depois que eu parei e coloquei o DIU, né? E depois que eu coloquei, como é que foi? Enfim, eu vou contar pra vocês a minha experiência. Lembrando, né, que eu não sou nenhuma profissional da área, eu não sou médica, eu não sou obstetra. Então, assim, o que eu vou falar pra vocês aqui é somente a minha experiência. Eu não tenho como dar informação técnica, eu não tenho como falar, assim, com exatidão tudo, todas as coisas, né? Mas a minha experiência eu vou contar pra vocês, eu espero sanar as dúvidas de vocês. E assim, se vocês tiverem alguma dúvida, né, já pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo. E é isso, meu povo. Mas antes da gente começar esse vídeo, né, de verdade, você já sabe, já deixa um like aqui, porque eu tenho certeza que você vai gostar. É um assunto super importante, um assunto super pertinente, né? Enfim, já deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e agora sim, vamos pro vídeo. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me. Primeiro eu vou começar falando pra vocês aqui, né, sobre o anticoncepcional. Eu comecei a tomar anticoncepcional, se eu não me engano, eu tinha uns 13 anos, né, que foi logo ali na fase da puberdade ali mais ou menos, né, eu já tinha muita espinha, já tinha começado a menstruar. Então, assim, eu comecei a tomar porque eu tinha um fluxo muito grande, né, da menstruação. Então, eu achava, na época, que o anticoncepcional ia me ajudar, ia ajudar a regular, ia ajudar a diminuir o sangue, né? Enfim, que ia ajudar também com relação às espinhas. E eu comecei a tomar mais por causa disso. Óbvio que depois, assim, veio o fato de prevenção de gravidez, né? Enfim. Mas eu comecei a tomar o anticoncepcional, de início foi basicamente por isso. Por causa de fluxo, o tempinho certinho, né, pra ficar e tal, pra ficar menstruada, que geralmente regula, e também por causa de espinha, que na época minha pele, gente, parecia um choquito de tanta espinha que eu tinha nessa cara minha. Enfim, eu comecei a tomar um anticoncepcional com 13 anos e eu parei ano passado com 21 anos, ou seja, eu tomei muito tempo anticoncepcional, né? Durante o tempo que eu tomei, o que eu percebi de melhora, digamos assim, bom, minha pele, ela ficou lisinha, né? Eu fiquei sem espinha, não tinha espinha nenhuma. A minha cólica, que eu sempre senti muita cólica, diminuiu um pouco, continuei sentindo, porém diminuiu um pouco durante, né? E eu menstruava, assim, 3, 4 dias, geralmente, né? Durante o período que eu tomei anticoncepcional. Bom, as mudanças relativamente boas, né? São essas que eu percebi durante o meu uso de anticoncepcional. Bom, creio eu que durante esse tempo também, que foi o tempo que eu comecei a engordar e tal, não vou dizer assim exatamente que eu engordei por causa do anticoncepcional, porque não foi, gente, não foi, tiveram vários fatores, diversos fatores, e eu acredito que o anticoncepcional foi um deles, né, que ajudou ali um pouquinho, também um pouco na retenção de líquido, e agora eu vou falar assim, por que eu decidi parar de tomar. Um belo dia, estava na casa da minha mãe e uma terapeuta que estava lá, né, que é muito amiga da minha mãe, adoro ela, inclusive, um beijo, Van. Enfim, ela chegou pra mim e começou a falar sobre as coisas ruins, né, que o anticoncepcional traz, né, sobre os efeitos colaterais que o anticoncepcional faz no nosso corpo, né? Então, assim, os efeitos que eu não via externamente, eles apareciam internamente, sem eu saber, e aos poucos, assim, ia juntando uma coisa com a outra, uma coisa com a outra, e lá na frente eu ia perceber mais claramente como que isso ia afetar no meu dia a dia, no meu corpo, enfim. E aí ela me explicou todos os efeitos colaterais, como é que funcionava, o que é a pílula, né, o anticoncepcional, o que é. Enfim, é uma bomba de hormônio, geralmente são hormônios tirados do xixi da égua. Então, assim, só daí eu já fiquei meio assim, não vou querer mais, né, já fiquei meio assim. E aí ela foi me explicando, e eu já fiquei meio assim, meu Deus, tá bom, vou parar de tomar anticoncepcional, mas e aí, o que eu vou fazer pra prevenir gravidez? Não quero engravidar agora. Então, assim, eu fiquei, o que eu vou fazer? Aí eu fui pesquisar, né, gente, porque se eu queria parar de tomar anticoncepcional,
automaticamente eu queria parar de mexer com hormônio, né? Eu queria me livrar dos hormônios que o anticoncepcional injeta no meu corpo. Então eu fui atrás, né, de outros métodos. Um outro método é a camisinha, que evita DST e evita gravidez. Só que assim, eu namoro, então eu fiquei meio assim, não queria usar, enfim. Aí eu pesquisei e parei no DIU, né? E o DIU tem duas opções, que é o Mirena, que é o DIU com hormônio. Eu nem sei exatamente como ele funciona no nosso corpo, porque eu não cheguei a pesquisar mais a fundo por causa dos hormônios. Se tinha hormônio, então já estava fora da minha lista, né? Então, no caso, tinha o DIU de Mirena e o DIU de cobre, que é o meu DIU. Grava aí, o meu DIU é o DIU de cobre, que é o DIU que não tem hormônio, ele é livre de hormônio. E, geralmente, gente, o DIU é o dispositivo intrauterino, né, que é o nome dele, abreviado para DIU. Ele é em formato de T, geralmente. Geralmente ele é assim, eu vou colocar umas imagens aqui do lado de como que o DIU pode ser. Mas é basicamente, a maioria das vezes, em formato de T. Enfim, eu decidi parar, né, de tomar o remédio, se eu não me engano, foi em fevereiro ou março do ano passado. Eu não lembro assim exatamente, eu acho que foi em março. Eu sei que eu coloquei o DIU no dia 9 de abril do ano passado, né, de 2019. E estamos aí, né, já tem mais de um ano que eu coloquei. E agora eu vou falar pra vocês, assim, os efeitos que eu senti durante ali, né, ao colocar, um dia depois e até hoje. Eu vou falar pra vocês aqui mais ou menos como que está sendo a minha experiência com esse método. Quando eu cheguei pro meu médico e eu falei assim, então, eu quero colocar o DIU de cobre, que eu já cheguei falando que eu queria colocar o DIU de cobre, porque eu queria parar de mexer com hormônio no meu corpo, né? Aí eu cheguei pra ele, eu falei que eu queria colocar o DIU de cobre e ele me deu duas opções, né, que foi a opção de colocar diretamente no consultório dele, né, que geralmente é a opção mais rápida e que muita gente faz desse jeito, e a opção de ir para um hospital, sedar e colocar. E eu escolhi essa opção. Gente, por que eu escolhi essa opção? Durante a minha pesquisa, né, eu vendo vídeos no YouTube de outras pessoas, né, que colocaram o DIU e tal, eu vi as meninas falando que às vezes sentia dor na hora que foi colocar e tal, e assim, que sentia um incômodo e tal, e eu não queria sentir nada, gente, eu queria só deitar lá, dormir, colocar e acordar já com o negócio lá dentro de mim. Então, assim, uma das perguntas que me fizeram muito lá no Instagram, quando eu coloquei a caixinha de perguntas, foi se dói. Gente, eu não vou saber responder se dói pra colocar, porque eu preferi anestesiar, né? Eu preferi ser sedada no hospital pra poder colocar. Então, eu não sei exatamente se dói pra colocar, né? Gente, eu perguntei aqui pro meu namorado, que ele que me levou, né? No dia que eu fui colocar, foi ele que me levou. Eu perguntei aqui pra ele, ele falou que foi cerca de 1 hora, né? Que a gente chegou lá e tal, eu entrei pra sala lá a sala de cirurgia, né? Sala de procedimento, não sei como é que fala. Enfim, ele falou que foi cerca de 1 hora. Eu acho que mais por fato de ter sido sedada, né? Então, assim, que eles anestesiam e aí demora lá um tempinho. Então, ele falou que foi cerca de 1 hora. Creio eu que no consultório pra colocar seja mais rápido. No máximo umas meia hora. Não vou saber dizer também exatamente. Então, consulte o seu médico. Depois que eu saí do hospital, né, o médico falou, assim, que eu tinha que ir pra casa, ficar, tipo, descansando, né, o resto do dia, ficar deitada, tal, tranquila, sem fazer nenhum esforço, com muita coisa e tal. Ele falou que eu poderia sentir cólica, né, por ter... logo depois de ter colocado, ele falou que eu poderia sentir cólica, e realmente eu senti. E no mesmo dia, né, que eu coloquei, eu senti bastante cólica, realmente incomoda bastante nos primeiros dias, mas depois o corpo vai acostumando. Eu acho que a cólica é mais por causa disso, né? É uma coisa estranha que colocaram no seu corpo, então o corpo ainda vai acostumar com aquilo tudo e tal, enfim. E aí depois foi passando, né? E uma pergunta que me fizeram é assim, se o DIU aumenta a cólica. Bom, eu vou responder duas perguntas também aqui agora, né, no caso. Se ele aumenta a cólica e se ele aumenta o fluxo menstrual. E sim pros dois.
Mas assim, eu sempre tive muita cólica e como eu falei, durante o uso do anticoncepcional eu não tinha muita por causa dos hormônios, né? E depois que eu coloquei o DIU, eu sinto muita cólica, eu sinto cólica ovulando, eu sinto cólica durante a menstruação, eu sinto cólica antes. Então assim, eu tenho muita cólica, mas tudo varia de corpo para corpo, porque às vezes a pessoa nem tem cólica antes, então depois ela pode também não ter. O desconforto de cólica pode ser só depois que ela colocou ali, nos primeiros dias, entendeu? E o fluxo eu senti que aumenta também. Eu ainda tenho um fluxo meio desregulado, sabe? Depois que eu coloquei. Eu não vou mentir pra vocês e falar que é tudo lindo, perfeito, maravilhoso, porque comigo não é assim, né? Pelo menos comigo, com outras pessoas pode ser. Então é isso. Eu acho que eu ainda estou em fase de adaptação, né? Tem aí 1 ano e pouco que eu coloquei, mas na minha cabeça eu ainda estou em fase de adaptação. Eu não sei ainda exatamente se eu vou precisar tirar por conta dessa coisa do fluxo, de estar desregulado e tal, eu não sei ainda. Eu espero que não, né, gente? Porque esse negócio, ele é pra durar aí uns 10 anos, né? O de cobre, pelo menos, pelo que eu pesquisei, ele é pra durar aí uns cerca de 10 anos. Então, eu quero que ele dure aí essa faixa de tempo aí, né? 9 anos aí agora pela frente, porque é o tempo que eu preciso aí pra me organizar pra ter um baby. Me perguntaram também lá no Instagram se o anticoncepcional vale a pena tomar. Eu acho que vai muito de você, sabe? Tem gente que não se sente bem tomando anticoncepcional, tem gente que passa mal, tem gente que tem medo dos efeitos colaterais. Assim, é uma série de coisas. Então, assim, vai muito de você e da sua conversa com o seu médico. Eu não posso falar, super vale a pena, toma, entendeu? Porque, assim, eu parei de tomar, eu já falei os motivos, né, pra eu ter parado de tomar aqui. E assim, os motivos que eu falei aqui pra vocês são só alguns deles, né? O anticoncepcional, ele dá muitos efeitos colaterais. É por isso que eu falo, gente, essas coisas é muito assim, você conversando com o seu médico, você contando o que você quer, a sua relação, sabe? Como que é a sua vida. Eu acho que é isso. Eu falo aqui, o que eu falei aqui pra vocês é mais pra poder informar vocês, pra tirar as dúvidas de como que funciona, de como que de como que está sendo pra mim. Eu gosto bastante, né? Eu gostei bastante. Eu acho que facilita a vida da gente. Eu acho que é super prático, principalmente pra quem namora ou pra quem é casado e não quer ter filho agora. Eu acho que super vale a pena colocar o DIU. Então, o que eu posso falar pra você é: procure um médico ginecologista e converse com ele, fale da sua situação, o que você quer, e ele vai te falar o que acha melhor pra você, né? O que acha melhor pro seu corpo. Outra pergunta que me fizeram foi: qual você acha melhor? Bom, se eu parei de tomar o anticoncepcional porque não estava me fazendo bem, entre outros, então, tecnicamente, eu acho melhor o DIU. Mas, como eu falei, tem 2 tipos de DIU, o de Mirena e o de cobre. Se você quer se livrar de hormônio, descarta o de Mirena e fica com o de cobre, entendeu? Se essa é a sua dúvida. Quanto a valor, eu não vou saber também falar exatamente, porque quando eu coloquei pelo meu plano, né? Eu tenho plano de saúde, até então, e eu coloquei pelo plano, então não vou saber falar exatamente quanto foi e tal. Então, assim, o plano cobriu tudo, o plano cobriu o hospital, o plano cobriu o médico, até o DIU ele cobriu, né? Então, é isso, eu não vou saber dizer o valor. O meu médico, gente, ele é de Teixeira, né? Se você é uma pessoa da região aqui de Mucuri que está assistindo, o meu médico é de Teixeira, o nome dele é José Wilson. Enfim, é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Se eu não fui clara em alguma coisa aqui no vídeo, pode perguntar aqui que eu respondo com o maior prazer. Não tenho problema nenhum em responder sobre essas coisas. Então pode perguntar sem medo, sem vergonha mesmo. Deixa aqui sua pergunta nos comentários. Comenta aqui também o que você achou do vídeo, se sanou suas dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like, tá? Se inscreve aqui no canal. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.